Ok? Salmo 91, como prometido, né? Como é que o Salmo 91 pode se tornar uma realidade na vida dos filhos de Deus, dos filhos e das filhas de Deus? Quem não conhece o Salmo 91, não é? Quem nunca fez uma oração? E quem é que nunca imaginou colocar o Salmo 91? Aliás, o povo, né, abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberto em casa, achando que aquilo vai resolver o problema ou abençoar a casa. Mas é a fé da pessoa. É o que ela tem. A gente não pode ficar julgando muito, porque ela acredita, é o que ela pode acreditar. Não, ela não é que é uma questão de ser válido ou não, irmão Adão. É assim, é que é o que ela aprendeu. Então assim, a luz, a gente fala assim, a luz que ela tem de Deus só vai até ali. Ela não aprendeu outra coisa, ninguém ensinou outras coisas. Todos nós fazíamos isso. Bom, o Salmo 91 é aquele salmo da superproteção. O Salmo 91 é um salmo poderoso da forma como ele é descrito, né? Se eu fui fazer uma pequena pesquisa dentro do próprio salmo, né? Primeiro que a gente não sabe quem escreveu esse salmo. Interessante. Antigamente eu pensava que era um salmo de Davi, mas não é. Ninguém sabe realmente quem escreveu esse salmo. Alguns dizem que foi Moisés, mas não tem prova de que foi um salmo de Moisés, certo? Alguns dizem que, mesmo que tenha sido Moisés quem escreveu, foi Davi quem compôs a música. Independente de quem quer que seja, o salmo está aí, né? O salmo entrou para o inário do povo hebreu. Eles tinham um inário, o inário era os salmos, 150 salmos, os hinos. Oravam, eles cantavam, todos os cultos, eles proclamavam, era a música deles e a oração também. Então, quando a gente olha o Salmo 91, eu descobri que tem 23 resultados. Fui contar, gente. Quantas bênçãos tem aqui nesse Salmo 23? Quantos resultados tem aqui que podem acontecer na vida de uma pessoa que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo? Então eu contei, eu fui atrás, né? Eu fui contando um por um, coloquei cada palavra e aí saiu 23 itens na minha contagem. Uma outra pessoa pode até contar uma a mais, que pode usar duas palavras como se fossem duas cores diferentes. Mas eu pensei aqui, da forma como eu cataloguei, eu encontrei 23 resultados que podem acontecer na vida de quem habita em Deus, segundo o Salmo 91. A gente já sabe, olha como é bonito a quantidade de coisas. Primeiro, descanso. Segundo, livramento dos laços para nos prender. Terceiro, livramento das epidemias, peste, doença, peste é epidemia. Passamos por uma, Covid, epidemia. Livramento da epidemia. A maior parte dos crentes não morreu, certo? Pouquíssimos crentes morreram na epidemia, certo? Só quem realmente tinha comorbidade, quem já estava com um problema e nem sabia, certo? Que mais? Livramento das epidemias. Número 4, segurança e proteção. Eu estou usando não versículos, estou usando a quantidade de itens que eu encontro nos versículos. Número 5, livramento do medo noturno. Do medo noturno. Olha, escutem. Número 6, livramento, não versículo, números. Eu estou usando a quantidade de bênçãos, né? Livramento dos ferimentos por armas. Nem seta que voe de dia, né? Que mais? Livre dos índices de mortalidade, nem mortandade que assole ao meio-dia. Índice de mortalidade. Você morreu por quê? Menino, foi um acidente, está começando a acontecer tanto acidente. Caiu o avião. Mortalidade. Índices de mortalidade. O Senhor nos livra de índice de mortalidade. Olha o que o Salmo 91 está dizendo. Que mais? Número 9.
proteção extrema. Proteção extrema é essa história de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. É uma proteção extrema. Ele está dizendo assim: nada vai acontecer com você. O Salmo está dizendo. Número 10, ver o castigo dos maus, castigo dos ímpios, castigo dos maus. Número 11, livramento de todos os males, nenhum mal te acontecerá. Que mais? Número 12, a tua casa livre de pragas, nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Casa livre de praga. Que mais? Olha só que salmo forte. Número 13, proteção dos anjos. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Número 14, anjos livrando dos tropeços e do mal. Tem um versículo que fala, dará ordem, e aí o outro versículo diz, vai também te livrar de impedir de tropeçar. Que mais? Os anjos fazem 2 serviços aí. Número 15, vitória pessoal contra o mal personificado. Que é o mal personificado? O próprio mal mesmo, né? Que mais? Que outra bênção tem? 16, mais livramentos, um monte de livramento que tem. 17, mais proteção. 18, resposta de oração, me invocará, responderei. 19, presença de Deus, estarei com ele na angústia. Número 20, livramento da angústia, vou estar com ele e vou livrar da angústia. Não só estar, livrar da angústia. Número 21, glorificação pessoal, eu exaltarei, eu glorificarei. Deus vai. O que mais? Número 22, longevidade, vou dar muitos dias de vida. Número 23, salvação pessoal, lhe mostrarei a minha salvação. São 23 resultados. São 23 resultados na vida de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Começa com descanso, termina com salvação pessoal. Quando nós lemos esse tipo de texto, milhões de pessoas se apegam normalmente a esses resultados e jamais se perguntaram o que significa para o próprio Salmo a habitação do esconderijo do Altíssimo. Quantas e quantas pessoas, como nós, como vocês já falaram aí, abre o Salmo, deixa aberto, lê o Salmo. Quando vai fazer algum tipo de oração especial, ora o Salmo 91. Mas a pessoa que faz isso, milhões de pessoas que fazem isso no mundo todo, inclusive alguns de nós já fizemos, nunca perguntaram o que o Salmo quer dizer, o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque a questão é, estas coisas só acontecem na vida de quem habita no esconderijo do Altíssimo. E para o Salmo 91, o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? E ninguém faz essa pergunta. Todo mundo quer as bênçãos do Salmo 91, sim ou não? Mas ninguém perguntou o que significa habitar em Deus. E o próprio Salmo responde. Então, nós desejamos as bênçãos do Salmo 91, mas não desejamos o envolvimento com Deus que o Salmo 91 exige. Nós queremos que todas essas bênçãos aconteçam e não acontecem, porque na vida de muita gente, inclusive na nossa, esse Salmo 91 em algum momento deixou de acontecer. Se você olhar todas essas 23 itens aqui, você vai dizer assim, teve momentos na minha vida que Deus não me protegeu. Teve momento na minha vida que os anjos não fizeram isso aqui. Teve momento na minha vida que não aconteceu essa cura aqui. Teve momento na minha vida que esse livramento aqui não aconteceu. A gente pode ter sido livrado da morte num acidente, mas não foi livre do acidente. E o Salmo 91 também diz que nos livra dos acidentes.
Pai, por que não acontece? Então, por que não acontece com todo mundo que abre o Salmo 91? Não acontece essas coisas todas. Por que não acontece com a gente, nós, da nossa comunidade? Nunca perguntei a Deus, ao Espírito Santo, sobre o Salmo 91. O que significa dentro do próprio Salmo habitar no esconderijo do Altíssimo, para que tudo isso aconteça na minha vida? Pode acontecer, não é que vai acontecer, é que pode acontecer. Existem circunstâncias que Deus vai permitir para o nosso tratamento. O Salmo 91 não é uma garantia de que nada de mal vai acontecer com você. É uma possibilidade se Deus não estiver tratando você. Porque quando a gente está dentro do tratamento de Deus, você pode orar 500.000 vezes contra aquela circunstância. Aquela circunstância não vai mudar, porque enquanto você não mudar, a circunstância não muda. Fala a Deus. Cadê o povo do mistério? Aleluia! Fala a Deus, tem que falar, fala a Deus, entendeu? É mistério, é manto, entendeu? Deus está num tratamento com a pessoa, então, vai orar. Pensa em Paulo. Isso acontece. Paulo orou 3 vezes para o espinho na carne. Você já pensou, orar uma vez, Senhor, remove esse espinho da minha carne, tira isso que está atrapalhando a minha vida. E Deus fala assim, minha graça te basta. Passa um tempo, daqui a pouco Paulo está zangado, está irritado, para aquelas coisas, não está aguentando mais, fala assim, Senhor, tira isso da minha vida, remove esse espinho na carne, minha graça te basta. Aí passa um tempo, daqui a pouco Paulo ora de novo, achando que Deus... A gente faz esse tipo de oração, a gente pensa que Deus muda de ideia com o passar do tempo. A gente ora hoje, mas ora de novo para ver se, entendeu? Vai que Deus muda de ideia. Aí na terceira vez passou um tempo, Paulo, Senhor, tira esse espinho da carne. Minha graça te basta. Qual foi a última resposta? Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o que é que Paulo fez? Deus não vai tirar. Ou seja, Deus está me tratando. Por que Deus me deu isso? Aí Paulo, na minha ótica, Paulo então vai fazer a pergunta, por que Deus permite aquilo? E aí Paulo tem a revelação de Deus. Por quê? Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, para baixar a minha bola. O tratamento de Deus, Deus permitiu esse tipo de mal na vida de Paulo. Gente, essa prova de que Deus, quando nos trata, vai permitir alguma coisa negativa. Certo? Certo? Então, o Salmo 91 é o salmo que as pessoas chamam da superproteção. Mas essa superproteção pode acontecer na sua vida e na minha vida, quando você habita no esconderijo do Altíssimo. O que significa para o Salmo 91 alguém habitar no esconderijo do Altíssimo? São 3 coisas apenas reveladas. Não, 3 coisas não. 5 coisas reveladas no Salmo. Dá tempo. 5 coisas reveladas no Salmo. Versículo 2. Quando a pessoa reconhece por declaração, ou seja, ele abre os lábios. Quando a pessoa reconhece por declaração que Deus pode ser esse protetor na vida dela. O que diz o versículo 2? Porquanto ele disse. Ele habita no esconderijo do Altíssimo, no versículo 1. A sombra do Onipotente descansará. E ele diz ao Senhor. O que é que ele diz ao Senhor? Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Quando a pessoa declara, reconhece que Deus tem poder para ser esse protetor e declara que Deus é esse protetor na vida dela. Primeira coisa é isso: reconhecimento e declaração de quem Deus é em minha vida. Não é uma ideia mental. Não é dizer assim, direi do Senhor, tu és o meu Deus, meu refúgio. Eu preciso compreender que isso é uma realidade na minha vida. Eu creio mesmo que Deus, Ele protege, porque tem gente que não acredita que Deus protege. Você acredita mesmo que Deus pode proteger você? Você declara isso com este tipo de fé? Eu creio que tu és
o meu protetor, o Deus em quem confio, aquele que protege a minha vida. Estão entendendo? Gente, é uma outra coisa, não é apenas recitar o salmo. Não é recitar o salmo bonitinho no culto de domingo à noite. Não é fazer uma pregação sobre o salmo. Dentro de mim eu creio que Deus me protege. Esse é o primeiro. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Primeira coisa. Segunda coisa, está no versículo 9. Quando a pessoa compreende que Deus é de fato o refúgio dela. O que está escrito no versículo 9? Porquanto você fez do Senhor o teu refúgio. Você fez. Deus, Ele é o refúgio. No Salmo 91 diz, Ele é o refúgio. Mas no versículo 1, mas no versículo 9 diz, você fez de Deus o seu refúgio. Deus é como quem está assim, Deus está aqui, é uma fortaleza esperando. Mas se você não for até ela, nunca vai se proteger. Está me entendendo? Uma embaixada, nesses filmes, o camarada está do outro país, tem que correr até a embaixada. Até ele chegar na embaixada, coitado, quase morre, né? Mas quando ele chega na embaixada do país dele, ninguém nem encosta. Por quê? Porque a embaixada tem uma regra, né? É um território de outra nação, você não pode invadir. Veja, quando eu compreendo que eu fiz Deus o meu refúgio. Gente, o que é fazer Deus o refúgio da gente? Tudo que você precisa, você ora. Tudo que você tem um problema, você está falando com Ele. Você está no meio da rua, vê uma situação, você está dizendo, Senhor, isso aqui, não sei o que, para lá. Você está conversando com Deus. Qualquer situação, você está falando com Deus sobre isso. Todo problema que eu tenho, ou não, qualquer situação, questão que eu tenho, eu corro para Deus. Então, quando eu faço Deus o meu refúgio, eu estou habitando. Estão entendendo? Número 3, está no versículo 14. Quando a pessoa tem um apego ou uma relação exclusiva de amor a Deus. Olha o que diz o versículo 14. O versículo 14 é o mais profundo de todos para mim. O que é que diz o versículo 14? Lê aí. Porquanto Deus está dizendo assim, ó, o motivo pelo qual eu faço tudo isso é porque Ele se apegou, eu gosto da versão que diz, que se apegou a mim com amor. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se apegou com amor. E eu livrarei. Eu livrarei. Porque conhece o meu nome. Eu protegerei, porque conhece o meu nome. Essa parte de conhecer o meu nome é outra coisa. Mas vamos pensar aqui, se apegou com amor. Então a pessoa, ela tem um apego e uma relação exclusiva de amor com Deus. Quem você ama mais do que qualquer outra coisa na sua vida? Deus. De verdade, Deus. É verdadeiro isso? Ou você ama o negócio, o dinheiro, sua vida, sua carreira, ou até mesmo você ama a igreja mais do que ama a Deus? No caso do pastor de líderes, essa pergunta eu tenho que fazer para mim. Eu amo mais a comunidade do que eu amo a Deus? Porque se eu amo mais a comunidade, o que a comunidade me provê como bispo, como pastor, e colocar Deus em segundo lugar, eu também estou ferindo o coração de Deus. Mas aqui não é uma questão de Deus, aqui é uma questão sua no versículo 14. Você se apega a Deus com amor exclusivo. Você ama a Deus mais do que qualquer outra coisa. Você se apegou a mim com amor. O que é apegar? Gente, o que é alguém apegado ao outro? Não larga. Quando você se apega a Deus, você não larga a Deus. Não tem como desviar. Amém? Então é um problema seu, não é de Deus. Número 4, senão a gente não encerra, né? Quarto lugar, ainda no versículo 14, a frase finalzinha. Quando a pessoa conhece o nome de Deus. Versículo 14, a pessoa lá, finalzinho. Porque conhece
O meu nome, é o que diz na Nova Almeida, todas as versões mais antigas, né? Porque conhece o meu nome. O que é conhecer o nome de Deus? Cada vez que Deus se revela por um nome diferente. Ele chega para Adão, na criação, é Elohim, o Deus plural. Ele vem para Abraão, ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, com a mama da mãe que amamenta. Ele vem para Moisés e diz: eu sou Yahvé, o Senhor, ou Javé. Ele vem para Davi, né? Ele é o Senhor dos exércitos, porque Davi gosta de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, né? Ele vem para um dos salmos e ele diz assim, em um momento para Abraão, quando Abraão vai entregar o filho, ele se revela por outro nome: Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele se revela por nomes. Quando vem Jesus, é um outro nome que ele se revela: Abba. Jesus chama ele de pai. Em aramaico, Abba. O que é Abba? Paizinho. É um tratamento íntimo e carinhoso. Eu te conheço. Eu te conheço, paizinho. A paternidade, certo? Então, ele me conhece. Por que Deus faz tudo isso? Por que Deus pode fazer toda essa proteção do Salmo 91 na vida de alguém? Em quarto lugar, porque ele conhece o nome de Deus. Porque ele conhece cada nome com o qual Deus se revelou. E ele entende isso na vida dele. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Jeová Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça. Não é o próprio nome pessoal de Deus, mas é como Deus está agindo naquele momento. A pessoa está entendendo quem Deus é ali. Gente, o que é lindo em Deus é que Ele nunca vem com um nome só. Quando Ele está agindo na vida do povo dele, cada momento que Ele age na vida do povo dele, Ele dá um nome. A ação dele vira um nome dele. Estão entendendo? Por último, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? O que é habitar? Isso aqui pode mudar a sua vida para sempre. Pode. Versículo 15. Quando a pessoa tem em Deus o seu socorro por meio da oração. Versículo 15 diz assim: se ele me invocar, me invocarás? O que é invocar? Chamar por Deus, orar, falar com Deus, clamar. Se me invocar, responderei. Se me chamar, eu estou lá. Vou estar presente. Vou estar pronto. Fala comigo que eu respondo. Então, quando você entende que Deus é o teu socorro. Gente, quando é que a gente pede socorro? Um momento de angústia, de perigo da vida. Uma pessoa está no meio de umas ferragens lá morrendo, está pedindo socorro, é ou não é? Uma pessoa está pendurada num penhasco ou num prédio para cair, está pedindo socorro, socorro, socorro. Quando é que você pede socorro? Quando sua vida está em risco, quando a coisa está fora do seu controle. E aí o salmista vai dizer: ó, quando Deus é o teu socorro, você entende que Deus é teu socorro. Às vezes nós vamos primeiro em outro lugar, mas Deus se torna o último recurso para pedir. Ah, Senhor, já não tenho mais a quem recorrer, então estou orando ao Senhor. Esse é o problema. Você ora primeiro a Ele e vai fazer o que você precisa fazer. Tem que ir no médico, tudo bem, mas você primeiro ora a Deus. Porque talvez, porque o Salmo 91 não é uma garantia. O Salmo 91 é uma possibilidade real da proteção de Deus na sua vida. E quem sabe, no meio do caminho, Deus faz um milagre. E quando você chega lá para fazer os exames, não deu nada. Quantos e quantos já não aconteceram? Quantos e quantos?
Quantos irmãos não passaram por isso? Orei, pedi, clamei a Deus, falei com o Senhor, eu vou no médico, mas Senhor, põe a tua mão desde já, etc e tal. Quando eu cheguei lá que fez o exame, não tinha nada. Usa a mão do médico, usa a mão do cirurgião, usa a mão daquilo, daqui a pouco foi tão rápido que resolveu o problema. Não teve complicação. Gente, pessoas morrem em mesa de cirurgia. Pessoas morrem em procedimentos cardíacos. Porque seu socorro é em Deus e você ora a Ele. Eu te pergunto, entendeu o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Aí o Salmo 91 pode se tornar uma realidade na sua vida. Repetir apenas para encerrar. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É reconhecer e declarar que Deus pode ser o protetor da nossa vida. Número 2 é compreender que Deus é de fato um refúgio para nós. Número 3 é ter um apego em amor, com amor, apegado a Deus com amor. Número 4 é conhecer o nome de Deus. Conhece como Deus se revela, sabe quem Deus é de verdade. E número 5, o seu socorro e a sua oração estão em Deus. Meu socorro é Deus, por isso eu oro a Deus. Meu socorro vem de ti. Lembra, a gente cantava? E na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Olha que Marcos Witt cantava. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra tem me mantido. Oh, tua destra tem me mantido. Ele tomou do Salmo 91. Ok? Bom, entenderam? Entenderam?